Pronto. Estamos gravando. Então, deixa eu rapidamente começar de novo. Então, o curso de Quântica, ele tem 6 tópicos, esse curso de Quântica 1. O livro texto base vai ser o livro do Cohen Tanud, volume 1. Então, a primeira parte do curso, essa introdução às ideias fundamentais da mecânica quântica, é basicamente uma revisão do curso de estrutura, bem condensada, mas com alguns elementos já novos. Depois tem uma parte mais formal, onde a gente vai ver qual que é o plano matemático de fundo onde acontece a mecânica quântica. Então, qual é o espaço de funções apropriado para descrever as partículas. E o livro, o PDF do livro, eu posso disponibilizar para quem estiver interessado. Eu vou colocar lá no Moodle os exercícios no final de cada capítulo, para vocês terem acesso a todos eles. E depois a gente vê como é que a gente faz para o livro em si. Eu acho que eu não posso colocar o PDF do livro ali. Talvez eu possa mandar para vocês depois por e-mail, alguma coisa assim. Que mais? Então, depois que a gente colocar essa ferramenta matemática da mecânica quântica, e isso foi feito essencialmente pelo Dirac. Então, a gente vai ver Brase, Ketz, toda essa notação base da mecânica quântica. Em seguida, a gente vai ver quais são os postulados da mecânica quântica, a gente vai definir exatamente o que a gente quer dizer com medidas, espaço de funções, colapso da função de onda, todas essas coisas aí. Então, também é bem bacana. Então, com esse módulo 2 e 3, a teoria fica bem consolidada. Diga. E depois a gente começa com aplicações mais físicas, né? Então, partículas de spin meio, oscilador harmônico, que nós vimos um pouquinho de estrutura, a gente vai refazer de uma maneira muito mais elegante, mais interessante. E a parte de momento angular, que eu passei super por cima quando eu falei de átomo de hidrogênio, a gente vai fazer aqui também com bastante detalhe. Deixa eu... Então, aqui está a bibliografia. Então, o Cohen é o livro base. Tem outros livros que vocês podem consultar que são interessantes também. Esse último livro é o livro do Dirac. É um livro bem antigo, acho que é de 1932, uma coisa assim. Mas é muito interessante. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar e ler os primeiros capítulos, é bem legal, porque é onde ele realmente começa com todas essas ideias, né, há quase 100 anos atrás. Então, é um livro legal de olhar. Então, a gente vai sempre usar esse endereço de Zoom para as aulas, vamos usar o Moodle para os materiais, aqui estão as datas das provas, e o critério de avaliação é isso, a média aritmética das 3 provas, maior que 5 passa, menor que 5 faz o exame e vê se consegue atingir os 5. Então, acho que em termos da estrutura, é isso aqui. Vocês têm alguma pergunta aqui, algum comentário em relação a isso? Então, tá bom. Professor, tem alguma edição específica do Cohen que você vai usar? Boa pergunta. Eu preciso ver. Eu vou usar... Eu tenho... eu não sei se tem versões muito mais novas. Eu vou verificar isso, eu coloco para vocês. Tá? Eu aviso. De qualquer forma, os exercícios no fim dos capítulos eu vou deixar disponível para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Não, aqui. Aqui está a página do Moodle. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, aqui eu coloquei um PDFzinho com a programação das aulas. Isso aqui acaba mudando um pouco, né? A gente vai ajustando conforme o semestre vai passando, só mais como um guia. E aqui estão exercícios do capítulo 1. Eu coloquei aqui os problemas do Cohen. Então, eu vou fazer isso com cada capítulo. E o capítulo em si, a gente vê como é que faz daqui a pouco.
E, professor, você vai deixar as notas de aula também? Então, eu posso deixar, eu vou deixar esses PDFs aqui dos slides, como sempre aqui, algumas outras coisas que eu tenho. Eu posso deixar o material de notas de aula, elas não estão tão bem organizadas como de estrutura, mas eu posso deixar se vocês quiserem, porque está um pouco mais resumido que no livro, né? Então dá para estudar um pouquinho mais fácil, mas está um pouquinho assim mais para mim mesmo do que para vocês. Mas de qualquer forma eu posso deixar. Eu acho que sempre ajuda um pouco, mas né, me desculpem um pouco pela desorganização, porque eu não está tão bem feitinho como as. Não, valeu, professor. Valeu. Beleza, então. Então vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então vamos começar. Então o que eu queria fazer na aula de hoje é o seguinte, eu vou usar um pouco dos slides aqui, só para fazer essa revisão de estrutura. Eu queria, né, retomar algumas coisinhas e passar meio rápido, então eu preparei uns slidezinhos aqui, e depois a gente vai para a lousa. E o que eu quero fazer basicamente de novo na aula de hoje é resolver um problema para a gente aquecer, que na verdade nós já fizemos estrutura, que é o problema do tunelamento por uma barreira de potencial delta. A função delta de Dirac, ela foi introduzida pelo Dirac justamente para poder formalizar a teoria quântica. Ela vai ter um papel muito importante nesse curso. A gente vai ver a função delta aparecendo toda hora. Então, e se vocês notarem lá nos exercícios do capítulo 1, acho que são 8 exercícios, pelo menos 4 se referem a esse problema com potencial delta. Tá? Então, eu vou retomar um pouquinho a ideia da função delta, resolver esse problema para a gente aquecer um pouquinho, e aí na aula que vem a gente continua. Então eu vou falar de representação de momentos, de pacotes de onda, essas coisas para a gente retomar as coisas básicas da teoria quântica, e depois a gente começa com a formalização nos capítulos 2 e 3. Então deixa eu maximizar um pouquinho aqui. Então tá. Então, como é que começa toda essa história da teoria quântica? Ela começa... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela começa, então, com uma série de experimentos que a teoria clássica não conseguia explicar. Então, o primeiro deles foi o que a gente viu lá atrás, é o problema da radiação térmica, que é a radiação eletromagnética emitida por um corpo aquecido. Então, essa radiação emitida, ela independe do formato do corpo, do tamanho do corpo. Então, se você medir a radiação emitida por unidade de área de um corpo aquecido, a carga dessa emissão só depende da temperatura do corpo, né? Desde que ele esteja em equilíbrio térmico, todo ele na mesma temperatura. E essas curvas de emissão têm essa cara aqui da figurinha. Então, vamos pegar aqui a curva vermelha, por exemplo, que é uma temperatura de 5.000 Kelvin. A emissão é baixa para frequências baixas, ela tem um máximo numa certa frequência e cai novamente para frequências altas. Então, conforme você aumenta a temperatura do corpo, você emite mais radiação. Então, a área debaixo dessa curva, que é a emissão por unidade de área total, né, em todas as frequências, vai aumentando. E além disso, o pico, né, onde a emissão é máxima, vai se deslocando para frequências mais altas. Então, qual que é o problema desse experimento, né, desse fenômeno? Então, o Planck, quando ele começou a modelar isso daqui, ele fez um modelo bastante simples, né? O modelo dele era como isso independia da forma do corpo, ele pegou um cubo metálico oco, então as paredes de metal, você aquece essas paredes, né, os elétrons nas paredes, as cargas começam a oscilar, emitem radiação, essa radiação ocupa o volume do corpo. Aí você faz um furinho e vê qual que é a radiação que está sendo emitida, né, dentro desse cubo em equilíbrio térmico. E a radiação, o cálculo a radiação emitida vai ser proporcional à densidade de radiação lá dentro do corpo. E essa densidade de radiação era calculada assim, ó. Para cada frequência Ni, você calculava o número de ondas eletromagnéticas entre Ni e Ni mais Dni, que cabem dentro desse cubo.
multiplica pela energia média de cada onda e divide pelo volume, né, para dar a densidade. E o que acontece é que, como o cubo é metálico, essas ondas eletromagnéticas elas têm que satisfazer certas condições de contorno ali dentro, né? Não pode ser qualquer onda, elas têm que se encaixar, né, direitinho ali nas paredes do cubo para satisfazer essas condições de contorno. Então, dava para contar, né, esse número de ondas que cabe lá dentro, ele pode ser contado, né? É só voltar lá para trás, a gente vê como é que a gente faz essa contagem. E essa contagem, então, o número de ondas que cabem entre Ni e Ni mais dni aumenta com o quadrado do Ni. E é engraçado, né? Porque quando a gente olha para essas ondas aqui dentro, né, que nem nesse esqueminha aqui numa das dimensões, a gente vê que essas ondas eletromagnéticas, elas já parecem que estão meio quantizadas, né? Eu tenho a onda com N igual a 1, a onda com N igual a 2, a onda com N igual a 3. Essa quantização aqui não tem nada de quântica no sentido de mecânica quântica, é uma questão de condições de contorno eletromagnéticas. O que o Planck vai quantizar depois é a amplitude dessas ondas, né, que vai ser proporcional à energia delas. Então, como é que foi feita a conta? Então, está aqui o número de ondas que cabem por unidade de frequência, esse sujeito aqui, e a energia média foi calculada usando o equilíbrio térmico e a distribuição de Boltzmann. Então, você vê que a probabilidade da onda ter uma certa energia E, se a temperatura é T, é E a menos E sobre KT. Então, você calcula a energia média, né, E vezes a probabilidade, normalizado, e você faz essa conta aqui e você vê que isso aqui dá KT. Então, em média, cada onda, independente da sua frequência, ela vai ter energia KT. Então, você substitui aqui o N de E, energia igual a KT, e você tem esse resultado aqui, ó. O N vai com N2, energia média é KT, e essa teoria clássica, ela cresce indefinidamente com Ni ao quadrado e não descreve o comportamento correto da curva para frequências altas. Então, o que o Planck fez, então aqui é a origem então, da quantização, ele supôs o seguinte, que as energias dessas ondas são quantizadas. Então, essas ondas que estão descritas aqui, elas não podem ter qualquer amplitude. Elas só podem ter amplitudes específicas, né? E essas amplitudes, né, que vão estar associadas com as suas energias, dependem da frequência. Então, as energias são quantizadas, o quantum de energia é proporcional à frequência. Então, ondas com frequência baixa têm esse quantum bem pequenininho, então elas podem ter energias separadas por um ΔE pequenininho, mas quando a frequência é alta, esse quantum fica grandão. Então, ondas com frequência Ni só podem ter energia HNi, 2HNi, 3HNi ou NHNi. E isso, então, muda o cálculo da energia média. Então, aquela integral passa a ser uma soma. Essa soma pode ser feita também analiticamente e, fazendo a conta, dá esse resultado aqui, ó. Então, o que a gente vê? Que quando a frequência é baixa, o ΔE é muito pequeno. E a gente espera que a soma seja muito parecida com a integral. Então, de fato, se o HNi é muito pequeno, essa exponencial aqui a gente pode aproximar como 1 mais o argumento. O 1 mata esse menos 1 aqui. E o argumento HNi sobre KT. Então, veja, o HNi mata o KT, vai para cima e a gente recupera E média igual a KT. Então, para frequências baixas, a gente espera recuperar o comportamento clássico. Mas para frequências altas é isso, esse é o resultado, e não KT. E quando a gente joga isso, então, na expressão, então aqui está a radiância, número de ondas vezes energia média, o número de ondas é esse, agora a energia média é diferente por causa da quantização. E a gente obtém uma expressão que bate em cima da expressão experimental, desde que você ajuste essa constante H. Então, essa constante H é a constante de Planck, ela é muito pequena, né, da ordem 10 a menos 34 Joule vezes segundo. A unidade de H é energia vezes tempo. Isso é uma unidade importante, a gente chama isso de ação. É a mesma unidade da integral da Lagrangiana no tempo, integral de L dt. Isso é uma ação.
E isso explicou as curvas. E o Planck, quando ele falou sobre isso, ele falou: isso aqui é uma tentativa desesperada de explicar a curva experimental, porque nada mais estava funcionando. O que acontece é que começou a surgir um monte de outros experimentos que tinham que usar a mesma ideia para conseguirem ser explicados. Então, aqui, o segundo experimento que a gente viu é o efeito fotoelétrico. Então, o que é isso? É você incidir luz sobre uma placa metálica, essa luz ser absorvida pelos elétrons da placa e serem ejetados. Então, a emissão de elétrons a partir de luz. E duas coisas interessantes que eram observadas aqui, que não poderiam ser explicadas classicamente, é que se você incidisse luz com uma amplitude bem pequenininha, luz bem fraquinha, você esperava classicamente que os elétrons da placa eles iriam absorver a energia da luz. Como a amplitude é pequena, eles iam demorar um tempo para absorver essa energia até ter energia suficiente para ser emitidos. E o que se observava não era isso. O que se observava é que, mesmo que a amplitude fosse muito pequena, os elétrons eram emitidos instantaneamente. Você liga a luz e começa a sair elétron. O que acontece é que sai pouco elétron se a amplitude é baixa e sai mais elétron se a amplitude é mais alta. E a outra coisa estranha que acontecia é que, se a frequência da luz fosse muito pequena, o efeito acabava. Então, mesmo que você colocasse uma luz super intensa, se a frequência fosse baixa, não tinha fenômeno. Tá? Tinha uma frequência de corte, onde parava de acontecer a emissão de elétrons. Então, quem explicou isso aqui com a ideia do Planck foi o Einstein, e a teoria dele é extremamente simples, e falou: olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a luz, na verdade, ela está quantizada, ela é emitida em pacotes de energia de tamanho HNI, e a energia que os elétrons vão... A energia cinética de um elétron ejetado vai ser a energia do fóton que ele absorveu, menos o quanto ele precisa gastar para sair do metal. Tem essa energia W que prende o elétron no metal, você precisa sobrepor essa energia para poder escapar. Então, o que acontece é que, se o HNI for menor que o W, não tem como o elétron sair. Você precisa, pelo menos, dar um quantum de energia igual a essa energia mínima W que você precisa para ejetar o elétron. Então, se HNI menor que W não acontece, então a frequência de corte é W sobre H, que é a constante de Planck. Então, isso aqui permitia que as pessoas medissem, né, a frequência de corte e calculassem a partir daí qual teria que ser o valor de H para que os resultados batessem. Então, é uma maneira totalmente independente de medir a constante de Planck, e essa medida feita dessa maneira batia muito bem com o ajuste que você tinha para o efeito de radiação térmica. Então, isso aí começou a consolidar uma ideia de que essa quantização do fóton é uma coisa mais profunda do que simplesmente um truque matemático para explicar um experimento, e a coisa começou a se consolidar. E aí tiveram outros, né, experimentos, que eu vou passar aqui bem rapidamente, né, o espalhamento Compton, que é você emitir luz sobre um centro espalhador e medir a radiação que era espalhada a um determinado ângulo. Então, classicamente, o que você espera? Você tem uma radiação, uma onda eletromagnética, que tem uma certa frequência, ela atinge o espalhador, as cargas desse espalhador começam a oscilar com essa mesma frequência e devem emitir radiação naquela frequência. Mas o que acontecia é que você via que, dependendo do ângulo de observação da radiação espalhada, aparecia um pico a um comprimento de onda diferente, né, maior do que o da fonte. E isso é explicado novamente com a ideia de quantum, né? O que você tem aqui é um fóton que bate no espalhador e sai para o outro lado. Então, quando ele colide com o espalhador, o fóton tem energia e tem momento, ele perde um pouco de momento ao transferir momento para o espalhador. Então, o fóton espalhado tem um momento um pouco menor do que o fóton incidente.
E como para o fóton E igual a PC, diminuir o momento é diminuir energia. Como energia é hν, diminuir energia é diminuir a frequência, ou aumentar o comprimento de onda. Então, esse aumento do comprimento de onda era explicado como uma transferência de momento do fóton para o espalhador, que altera sua energia e altera, então, portanto, sua frequência ou seu comprimento de onda. E aí teve outras coisas que a gente viu, produção de raio-x, produção de pares de partícula. Então, todo esse conjunto de experimentos indicava que tinha uma coisa de fundamental aí nessa quantização das ondas eletromagnéticas, que foi, então, o que começou com a ideia da teoria quântica. O passo fundamental aqui foi dado por de Broglie, né? Então, ele falou, olha, se uma onda eletromagnética pode ser associada a uma partícula, por que isso é particular da luz? Isso pode ser uma característica em todas as partículas. Então, uma partícula qualquer com energia E e P deve provavelmente também ter uma onda associada a ela com essas relações que são, né, inverter aqui a relação de Planck. Então, com uma frequência νi igual a E sobre H e um comprimento de onda lambda igual a H sobre P. Então, essas ideias de associar toda a partícula a uma onda, vamos ver como é que fica isso para a partícula livre, né? Qual que é a onda que tem comprimento lambda e frequência νi? Uma onda é uma coisa, né, que oscila, um seno ou cosseno, ou uma exponencial, né, que é o cosseno mais i seno. E se a gente quiser escrever uma onda com essas propriedades, ela vai ter essa cara, né? 2π x sobre lambda menos 2π νt. É porque você vê aqui, ó, se eu pegar um x e fizer x mais lambda, né, esse mais lambda, né, mata com esse lambda aqui embaixo e dá um e a 2π. Então eu dou uma volta exatamente para o mesmo lugar. Então essa aqui é uma onda que tem exatamente esse comprimento lambda. E novamente, se eu pegar o tempo, olhar essa onda num tempo t e olhar ela num tempo t mais 1 sobre νi, né, que é o intervalo de tempo associado a essa frequência, eu também dou uma volta, 2π e volto para o mesmo lugar. Então, se eu pegar essa onda com comprimento lambda de frequência νi e usar as relações de de Broglie, então você vê aqui esse lambda é H sobre P, o P vai lá para cima, o 2π sobre H a gente chama de H cortado, e a mesma coisa para o Ni, né? E sobre H cortado vai ser ET sobre H cortado. Então, a onda que representa uma partícula clássica via as relações de Broglie deve ter essa cara aqui, certo? E isso foi verificado, então, depois em experimentos de interferência. Então, a famosa experiência da fenda dupla, né? Se a gente faz uma experiência de fenda dupla com partículas, você espera ver 2 picos de partículas do outro lado da fenda, né? Um debaixo de cada fenda. Mas se você faz com ondas, você espera ver interferência. Então, essa experiência foi feita com partículas e se observou que, de fato, se você fizer a coisa com as condições apropriadas, você vai ver, de fato, interferência. Então, isso aqui é um experimento muito bacana, eu mostrei isso para vocês no semestre passado. Nós vamos discutir um pouquinho melhor o significado disso durante o curso, mas isso aqui, né, são experimentos feitos com elétrons, um elétron de cada vez. Então, você tem aqui uma fenda dupla, você joga um elétron, você tem um antepar e vê onde é que esse elétron vai bater. Joga outro e vai jogando, né, cada vez mais elétrons, e você vê que depois de jogar muitos elétrons, eles apresentam regiões de maior probabilidade de incidência, alternada com regiões onde eles praticamente não atingem. Então, essas franjas de interferência... Professor, diga. Eu tenho uma dúvida aqui. Como que eles têm certeza que eles estão medindo o mesmo elétron que eles mandaram? Fiquei... Tá. Bom, eu não tenho aqui, eu nem me lembro, na verdade, quando eu li isso aqui, dos detalhes experimentais, mas eu acho que eles têm um canhão de elétrons que, você vê, isso aqui tudo está provavelmente em vácuo, né? Você tem um canhão de elétrons aqui,
você sim. emite um elétron, né, e vê ele bater lá. Então não tem... Entendi. Então deve ter algum tipo de vácuo, alguma coisa Isso, que... tá? Com certeza. É isso. Eu posso até depois dar uma reolhada nesse paper aqui para ver como é que é feito, mas com certeza eles devem ter esse controle. Tá, beleza, obrigado. E o interessante daqui é isso, né? Quer dizer, cada vez que você joga um elétron, ele bate num lugar diferente, porque até aqui tudo bem, né? Ele pode passar por uma fenda, pode passar por outra fenda, mas quando você observa no final esse padrão de interferência, isso quer dizer que a probabilidade do elétron bater em algumas regiões é diferente das outras, segundo o padrão de interferência, e você pode perguntar interferência do quê? Quer dizer, não é a interferência de um elétron com outro elétron, porque ele passou sozinho. Então, é a interferência dele com ele mesmo. Então, você só entende isso pensando que o elétron não é uma bolinha, mas o elétron é uma onda. Veio aqui essa onda do elétron, essa onda passou pelas duas fendas simultaneamente. Você criou um padrão de interferência dessa onda com ela mesma, e depois, quando ele atingiu o anteparo, essa onda toda virou um ponto. Então, isso é o famoso colapso da função de onda, que é ainda um problema bastante aberto, entender exatamente o que é isso, mas a gente vai formalizar isso aí no capítulo 3, alguns postulados da teoria quântica, pelo menos vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente quer dizer com isso, mas a ideia é que essa onda eletrônica, ao ser medida, quando você mede onde que está o elétron, ele vai estar em algum lugar. Então, a onda vai te dar a distribuição de probabilidade do elétron estar em algum lugar, mas ao efetuar a medida, você encontra ele num lugar só. Mas ao fazer isso várias vezes, essa probabilidade vai se materializando, né? Porque é mais provável do elétron cair aqui, então mais elétrons vão cair aqui e você vai conseguir ver esse padrão de difração. Então, isso aqui é uma demonstração bem assim interessante, né, de que alguma coisa ondulatória de fato é real na descrição do elétron. É interessante a gente falar essas coisas, né, porque toda essa ideia essas teorias, né, a teoria clássica do elétron como uma partícula pontual, ou da teoria quântica como o elétron como uma onda, ou como uma coisa meio mista entre onda e partícula, isso é tudo teoria, né? O elétron é o que ele é. A gente não sabe o que é o elétron. A gente faz uma imagem do elétron com a base da teoria para poder entender, fazer previsões, né? Tentar criar uma imagem do que é o mundo ali microscópico. Mas o elétron não é uma onda, o elétron não é uma partícula, o elétron é o elétron. Né? E tudo isso é uma imagem, né? Uma construção teórica para a gente tentar entender um pouco melhor como que o mundo funciona. Mas é bastante, realmente, estranho. Né? Tudo isso é sempre bastante. A mecânica quântica sempre tem esse lado estranho. Quem não acha estranho é porque não entendeu. Né? É estranho. Tem uma coisa sempre muito estranha aqui por trás esse mundo que a gente não consegue acessar, né? E a gente tem que olhar através de teorias e modelos. Então, muito bem, só para terminar com os slides aqui, eu vou já voltar para passar para a lousa. Mas, então, qual foi a ideia dessa... Então, dado esse conceito ondulatório, vamos para a partícula livre, né? Com essa onda dessa forma E aí PX sobre H cortado. Opa, ficou um I a mais aqui. Eu vou corrigir. Deixa eu comentar uma coisa. Eu vou tentar colocar os slides da aula, antes da aula na página, mas sempre vai ter algum errinho, alguma coisa que eu vou ajustar. O I aqui voltou aqui também. Eu vou, então, depois da aula, eu percebo os erros, eu corrijo e substituo o arquivo. Mas eu vou deixar lá para que, se alguém quiser dar uma olhada antes, já ter pelo menos uma versão aí. Então, olha só, o que acontece com a partícula livre? Então, se a onda é essa daqui, a gente nota que IH cortado dψ dt, então, se eu fizer IH cortado ddt daquela onda, o tempo aparece aqui. Então, quando eu derivar em relação ao tempo, cai um menos I, com esse I dá 1, o H cortado mata e cai um E. Vezes a exponencial de novo, que é E psi. E, por outro lado,
se a gente fizer derivadas em relação à posição, menos H2 sobre D2M, D2 dx2 dessa mesma onda, quando eu derivo duas vezes em relação a x, cai um i ao quadrado, que é um menos 1, mata com esse menos. Vai cair um H2 que mata com esse H2. E vai cair um P2. Então, isso dá P2 sobre 2M. Faltou o psi aqui multiplicando também. Vai dar P2 sobre 2M vezes a exponencial, que é P2 sobre 2M vezes psi. Então, a gente vê que essa onda satisfaz essa equação aqui, ó. Como E é P2 sobre 2M, então IH cortado de psi dt é igual a menos H2 sobre 2M d2 psi dx2. Tá, então, isso aqui leva a gente a considerar que a equação, que a função de onda deve satisfazer quando você tem uma partícula num potencial qualquer, né, num potencial eu tenho E igual a P2 sobre 2M mais V, então ela possivelmente pode ter essa cara, IH cortado de psi dt, é menos H2 sobre D2 psi dx2 mais V psi. Isso aqui, então, está intrinsecamente associado à conservação de energia e a essa ideia, né, que também a gente vai formalizar, de que a gente pode ir da conservação de energia para a equação, transformando essas variáveis em operadores. Né? A energia vira um operador IH cortado ddt e o momento vira o operador menos IH cortado ddx ou menos IH cortado gradiente em 3 dimensões. Então, essa é a equação que foi proposta para descrever fenômenos mais gerais e acabou se verificando que essa era uma equação boa, né, para a descrição que a gente quer. Então, não existe uma dedução da equação de Schrödinger, é uma proposta que a gente verifica que funciona. Então, muito bem, deixa eu ver aqui. Então, tá, deixa eu sair daqui para não ficar muito cansativo e partir para a lousa. Então, deixa eu só mostrar por que eu quero falar na aula de hoje sobre aquele potencial delta. Se vocês olharem aqui os exercícios do capítulo 1 do livro, vocês vão ver que tem, ó, o problema 2, partícula no potencial delta. Problema 3, transmissão no potencial delta. Volte para o problema 2, que é a partícula no potencial delta. Posto constituir de duas funções delta. Então, todos esses exercícios aqui, grande parte deles, é muito baseado nesse problema da barreira ou de um poço de potencial do tipo delta. E como a função delta vai ter um papel importante aqui também na formalização da teoria, eu vou, então, falar um pouquinho da delta rapidamente e fazer um desses problemas aqui, que é o que a gente fez no semestre passado, só para a gente aquecer, e aí o resto vai ficar para vocês aqui como exercício. Então, deixa eu voltar aqui. A gente fazer alguma coisa um pouco mais... Ok. Então, muito bem. Antes de eu falar sobre essas coisas, deixa eu só lembrar vocês de mais uma coisa, que é o seguinte. Deixa eu mudar de caneta, com uma caneta azul. Então, a equação de Schrödinger... Então, a equação de Schrödinger, que a gente chama de equação de Schrödinger dependente do tempo, que é a equação completa, é essa daqui. Então, a IH cortado de psi dt é o termo cinético, H2 sobre 2M, vou fazer em uma dimensão, D2 psi dx2, mais E psi. Então, esse psi é um psi de x e de t. Se o potencial não depende do tempo, e isso é importante, né? Se V é um V de x apenas, e não depende do tempo, a gente vai resolver problemas dependentes do tempo. Então, a gente pode separar essa equação
né, num termo que só depende de x e um pedaço que só depende do tempo. Como nós já fizemos isso aqui, eu vou separar direto da forma que é a que sai como resultado, que é essa daqui. Então, eu vou fazer uma separação de variáveis, onde eu tenho uma parte temporal como um exponencial simples e a parte espacial como uma função. Vou colocar um ezinho aqui. Esse e, então, é a constante de separação, que a gente vai identificar como energia. Certo? Separação. Então, quando a gente substitui essa função de onda aqui, a gente vê que a gente obtém, então, ó, IH cortado, eu vou derivar em relação ao tempo. Então, cai um menos I, com aquele I dá 1, H cortado cancela. Então, vai sobrar o E, que cai. E sobra a função de novo. Φ, com a exponencial, igual. Então, nesse termo aqui, a parte que depende de x é só o φ. Então, eu posso tirar a exponencial para fora da derivada, que ela só depende do tempo. E aqui fica d2φ dx2, pode escrever como derivada total. E mesma coisa aqui, v vezes a psi. Então, essas exponenciais todas eu posso cancelar. E a gente tem, então, isso que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo, que é menos H2 sobre 2m, d2φ dx2 mais vφ igual a e, certo? Então, você vê que para cada valor de e, eu vou ter que resolver essa equação, então o φ vai depender do e, por isso que a gente coloca esse índice e aqui embaixo. Então, tem uma coisa importante em relação a essa solução, é a seguinte, lembra que a interpretação da função de onda, eu vou voltar a isso na aula que vem, é que o módulo quadrado de psi de x dt vezes 1 dx, isso aqui é a probabilidade da partícula estar em x no instante t. Certo? Entre x e x mais dx, né? No instante t. Muito bem, se a função de onda tem esse formato, quando eu tomar o módulo quadrado, o módulo quadrado dessa fase é 1. Então, isso aqui acaba dando o módulo quadrado de φe, a parte exponencial some, dx. E isso aqui é independente do tempo. Então, para esse tipo de estado, a probabilidade da partícula estar na posição x no instante t é independente de t. Essa probabilidade vai ser a mesma a todo instante de tempo. Então, esses caras aqui são chamados de estados estacionários, por causa dessa propriedade. Estacionários. Além disso, né, tanto o φ quanto, em geral, o psi, como eles têm essa interpretação de probabilidade, eles têm uma série de propriedades que são importantes, que a gente tem que garantir que sejam satisfeitas quando a gente resolver um problema. Elas são as seguintes. Então, primeiro, a função de onda deve ser contínua, tá? Psi, né, ou φ devem ser contínuas. Tá? Eu não quero ter uma função de onda que tenha essa cara aqui, ó. Porque aqui a probabilidade da partícula estar nesse ponto não fica bem definida. Ou a probabilidade é baixa, ou a probabilidade é alta. Eu não quero isso. Tá? Então, a função de onda tem que ser contínua. Em segundo lugar, essas funções de onda têm que ser finitas. Finitas. Porque, novamente, como eu tenho uma interpretação de probabilidade, eu não quero ter uma função de onda, né, que divirja num certo ponto aqui.
Então, isso aqui eu não quero que aconteça, eu quero que elas sejam finitas. E, em terceiro lugar, que é uma propriedade um pouco mais, tem que olhar com um pouco mais de cuidado, é que, que a derivada dessas funções de onda, em relação à posição, também devem ser contínuas. Ou seja, a minha função de onda não tem bicos. Tá? Eu não quero uma função de onda que seja assim. Tá? Então, essa descontinuidade da derivada, eu não quero. No entanto, então, da onde que vem essa condição aqui? Deixa eu fazer, porque ela na verdade, ela falha em alguns lugares. Então, eu vou complementar aqui. Se v de x for finito. Então, olha só, vamos olhar para a equação de Schrödinger, independente do tempo, que é mais fácil de olhar. A equação é essa daqui. Então, olha só, se eu tiver um bico desse tipo num determinado ponto, a derivada primeira, por um lado, é diferente da derivada primeira pelo outro lado. Né? Então, se isso aqui for φ, se eu desenhar φ', você vê a derivada aqui é positiva e, de repente, a derivada aqui é negativa. Certo? Eu tenho uma descontinuidade da derivada. Então, olha só, se a derivada é descontínua, a derivada segunda vai para infinito, certo? A derivada segunda aqui, ela é praticamente nula nesses pedaços, mas ela tem um infinito aqui, tá? Porque tem um salto numa região de comprimento zero, então a derivada segunda vai para infinito. Então, se a função de onda é finita, o potencial é finito, isso é finito, a derivada segunda tem que ser finita também. Então, ela tem que ser derivada primeira contínua. No entanto, se nesse ponto, em algum ponto, o potencial for infinito, tudo bem, porque tem um infinito aqui, eu posso ter um infinito do outro lado para compensar isso. Então, desde que o V seja finito, as derivadas devem ser contínuas. Então, um contra-exemplo disso aqui é a partícula num poço infinito. Então, se eu tenho um potencial que é zero numa região e infinito fora dela, então eu tenho infinitos aqui na parede. A gente viu que as funções de onda desse problema são coisas desse tipo, né? Elas, por exemplo, o estado fundamental é um cosseno, ele se anula em 0 e A, e a função de onda é zero para cá. Então, tem uma descontinuidade aqui da derivada, né? A derivada estava negativa, de repente a derivada fica zero. Mas tudo bem, porque eu tenho um potencial infinito nesses pontos. Tá? E o potencial delta, que a gente vai resolver agora, é justamente um caso desses. Né? A delta é uma função singular, então a função de onda vai ter características de descontinuidade da derivada por causa disso. Tudo bem? Alguma questão, alguma pergunta? Então, deixa eu falar um pouquinho da função delta, que ela vai aparecer várias vezes antes da gente resolver esse probleminha do espalhamento. Vocês já viram isso de uma maneira um pouco mais formal nos cursos de métodos ou foi sempre assim meio por cima? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Você acabou de explicar, não sei se eu entendi direitinho, mas sobre a terceira propriedade, sobre as derivadas contínuas, né? Uhum. O senhor falou que
só quero confirmar, tá? Aham. Que elas têm que ser contínuas. Porém, nesse caso do poço, existe uma descontinuidade nas pontas. Mas Isso. não tem problema em ter isso, né? Exatamente, porque nas pontas você tem um potencial indo para infinito, né? Então, Ah, tá. que a ideia é assim, né? Essa derivada segunda aqui que aparece na equação, então ela é a derivada da derivada primeira. Então, Sim. se a derivada primeira for contínua, a derivada segunda vai ser bem comportada, né? Vai ter um valor finito. E isso é importante, porque se o potencial é finito, olha o que está do outro lado do resto da equação, né? O φ, eu estou supondo que é sempre finito. Energia é finita, o potencial, se o potencial também é finito, tudo isso é finito. Então, esse cara tem que ser finito também. Sim. Então, isso implica que a derivada primeira é contínua para que a derivada segunda seja ok. Agora, se em algum ponto o V vai para infinito, então esse cara já é infinito, então isso deve indicar que essa derivada segunda vai para infinito também, porque esse φ é finito. Então, isso, Ah, entendi. entendeu? Então, um ponto onde o V vai para infinito deve ser meio que compensado por uma descontinuidade da derivada primeira para que a derivada segunda seja infinita também e compense isso aqui. Tá? Então, Certo. certo? Então, nesse caso aqui do poço, é isso, né? Você tem a função de onda toda aqui dentro, ela é bem comportada, a derivada é contínua em todos os pontos, menos nas bordas, onde você tem um potencial indo para infinito. Ah, tá. Obrigada, Tá? professor. Nada. Então, deixa eu te falar da delta, porque então essa função delta ela foi inventada pelo Dirac num contexto diferente que a gente vai ver, mas ele foi muito criticado porque a formalização da teoria dele envolvia esse objeto, né, que é muito estranho, né? Então eu vou depois colocar para vocês um texto legal que eu vi outro dia sobre a função delta, dizendo que todas essas explicações que a gente dá meio de explicação de físico para a função delta é um pouco falha. E ele faz uma discussão mais formal do que seria a função delta, que é bem interessante, é bem qualitativo, mas interessante. Mas eu vou ser explicação de físico mesmo, que eu acho que vale a pena, porque fica mais claro. Então tem duas propriedades importantes dessa função delta. Então, a primeira propriedade é a seguinte: ela vale zero se x for diferente de zero. E a segunda propriedade é que a integral dessa função delta, em qualquer intervalo que contenha o zero, eu vou colocar de menos a mais infinito, mas basta que seja um intervalo que contenha a origem, vale 1. Então, isso é muito esquisito, né? Porque como pode uma função ser zero em todo lugar, menos num ponto, mas a integral dela dá 1. Então, nesse ponto, ela deve divergir. Então, em geral, a gente fala ela é zero em todo lugar, mas um zero ela vale infinito. É esquisito falar que uma função vale infinito, né, porque isso não é uma função, né, não é uma função bem definida. Então, que define em termos a integral dela ser 1. O que também é esquisito, né, porque no fundo você está integrando num ponto só e a integral é 1. Mas essa é a definição dessa função. Existe um jeito um pouco mais interessante de definir essa função, que é através de uma sequência de funções bem comportadas que tende à função delta. E deixa eu pegar aqui para uma dessas sequências aqui. A sequência é a seguinte: uma dessas possíveis sequências é a seguinte, ó. Deixa eu só afastar aqui para eu conseguir enxergar. Eu estou olhando a minha cola aqui do lado. Esse é um arquivo que eu estou olhando, mas que está ali disponível para vocês também. Então, imagine que você considera uma sequência de funções assim, ó. Ops. Esses porrões aqui. Fn de x
Então, para cada n vai ter uma função, e ela é definida assim, ela é zero se módulo de x é menor do que 1 sobre 2n, e vale n se módulo de x é maior ou igual que 1 sobre 2n. Então, essa função é assim, se a gente fizer um gráfico dela, então, para um dado n, eu pego o intervalo aqui, ó, menos 1 sobre 2n, 1 sobre 2n, a função vale zero fora desse intervalo, e nesse intervalo ela tem um valor constante que é n. É uma função que é uma caixinha, e você vê que a área dessa função é 1, certo? Porque você pega esse comprimento todo aqui, é 1 sobre n, né, que é 1 sobre 2n para cada lado, vezes n, isso aqui tem área 1. Então, é uma função cuja área é 1 e que ela é zero num intervalo pequeno, que vai a zero conforme n vai para infinito. Então, a gente pode definir a delta de x como sendo o limite de n indo para infinito dessa sequência de funções aqui. E olha só, a função delta tem uma terceira propriedade, que eu esqueci de mencionar, que eu vou provar também usando essa sequência de funções. Então, a outra propriedade da função delta é a seguinte, que se você fizer a integral de qualquer função com a função delta, e novamente, basta que esse intervalo de integração contenha a origem, não precisa ser de menos a mais de infinito, isso aqui dá o valor de f calculado em zero. Então, como que a gente pode intuitivamente entender essa expressão? Olha, a função delta ela é zero a menos de um intervalo muito pequenininho perto da origem, né? Na verdade, ela é só diferente de zero na origem. Então, essa integral aqui, a gente pode dizer que ela é igual à integral num pequeno intervalinho contendo a origem, certo? Porque fora dela, a delta é zero mesmo, então a integral vai dar zero. Então, eu só preciso considerar esse intervalo bem pequenininho. Se esse intervalo é muito pequenininho, o valor da função, calculado em qualquer ponto aqui, vai ser muito próximo do seu valor calculado em zero, certo? Porque o epsilon pode ser tão pequeno quanto eu queira. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual ao valor de f calculado no centro desse intervalo, que é o zero, vezes a integral da delta, e a integral da delta é 1. Então, como a delta só é diferente de zero perto do zero, ela meio que filtra a função e só pega o valor dela na origem. Tá? E você vê que se a gente fizer isso aqui com aquelas funções fn, eu posso fazer assim, ó. Eu pego aqui o limite, vou pegar o limite de n para infinito, da integral de uma daquelas funçõezinhas. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ups. Vai ficar uma notação um pouco estranha, que a f de x é a função que eu estou integrando, os fn's são as funções daquela sequência. Até ficou uma letra parecida, mas eu vou deixar assim mesmo para não alterar. Vamos ver quanto que dá essa integral. Então, olha, a fn, então tem o limite aqui, a fn, ela vale n, ela é zero fora daquele intervalo, então basta que eu integre nesse intervalo. E o valor dela no intervalo é n, certo? Então, eu posso colocar o n aqui fora da integral. E é isso que eu tenho que integrar, certo? Eu estou usando, então, essa definição aqui. Então, no intervalo ela é constante, vale n, entre menos 1 sobre 2n e 1 sobre 2n. Então, quando n for muito grande, esse intervalo é muito pequenininho, certo? Então, o f, eu só preciso conhecer o valor de f perto da origem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ser um pouco mais cuidadoso e eu vou expandir o f em série de Taylor próximo da origem. Então, isso aqui vai ficar, ó,
f de 0 mais f' de 0 vezes x mais etc. Certo? Então, expando aqui em torno da origem e integro termo a termo. Então, vamos ver o que dá isso aqui. O primeiro termo eu tenho f de 0, certo? É constante, sai da integral. A integral de dx, menos 1 sobre n, 1 sobre n, dá o tamanho do intervalo, que é 1 sobre n. Então, o tamanho do intervalo é 1 sobre n, com esse n cancela. Então, dá f de 0. O segundo termo dá f' de 0, que sai da integral, certo? Porque é constante. Integral de x. Integral de x, então eu tenho esse n aqui. Integral de x é x2 sobre 2. E eu vou calcular isso nesse intervalo. Aqui tem os outros termos aqui. Com isso aqui já dá para a gente ver. Então, o que acontece com o x2 aqui? Ó? Ele vai dar... Bom, esse primeiro termo vai dar 0 de qualquer jeito, né? Porque... Deixa eu ter que pegar um termo a mais aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Esse primeiro termo vai dar 0 porque x2 e 1 sobre 2n menos isso aqui calculado em menos 1 sobre 2n vai cancelar, né? Porque o x está ao quadrado. Então, vamos pegar só mais um termo para a gente ver que é f0, tem o n e tem x3 sobre 3 agora. Sobre 2n. Então, o que acontece? Isso aqui dá 0 porque os termos se cancelam, mas esse aqui, você vê, esses termos vão se somar, certo? Então, isso aqui vai dar o f de 0. Igual. F de 0, primeiro termo. O que vai dar aqui? Ó? Quando eu faço ao cubo, esse termo vai dar 1 sobre 8n ao cubo, certo? 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Mas eu tenho 2 deles. Então, eles se somam e dá 1 sobre 24. Eu tenho esse n aqui. E agora vai ficar n ao cubo, certo? O x ao cubo tem um n ao cubo aqui embaixo. Então, esse cara dá um n ao cubo. Isso aqui dá um termo de ordem 1 sobre n ao quadrado. Quando eu tomo o limite n indo para infinito, isso aqui vai a 0. Certo? E todos os outros termos vão se cancelar quando eu tomo o limite n indo para infinito. Então, isso aqui, de fato, só vai dar f de 0, que é a propriedade que a gente quer da função delta. Tem o Matheus aqui está falando que tem uma análise interessante também, que é olhar para a função delta como a derivada da função degrau. Isso também, que no fundo é como se eu pegar uma função degrau desse tipo e tomar a derivada, né? A derivada é 0 em todo lugar, menos, desculpa, a função degrau, você pode pensar assim também, né? Você pega a função degrau, que é 0 para x menor do que 0 e 1 para x maior do que 0 e toma a derivada. A derivada é 0 aqui, mas aqui no ponto da descontinuidade ela é infinito. Então, também é uma maneira de definir, né? Essa aqui é a função, já a gente chama a função θ de Heaviside, e a derivada dela é a função delta. Também é uma forma de definir. Tem mais uma propriedade só que eu preciso da função delta. Na verdade, tem duas, mas deixa eu falar essa primeira. A outra propriedade importante é a seguinte. Se você integrar f de x com a derivada da função delta, d delta de x, então isso aqui, na verdade, é quase que uma definição do que é a derivada da função delta. Então, a delta já é estranha, a derivada mais estranha ainda. Mas a ideia de fazer esse cálculo aqui é integrar por partes, né? A gente escreve f vezes delta' como sendo f vezes delta derivada do produto menos f' vezes delta. Então, quando a gente deriva o produto, f' vezes delta mata isso, dá delta vezes f', que é o que a gente tem. Então, esse cara aqui pode ser escrito como então, a integral da derivada
da função, então o produto calculado menos a mais infinito, menos a integral de f' de x, delta de x, de x. Integra por partes. Isso aqui é zero, porque a delta vale zero em qualquer lugar que não seja na origem. E essa integral a gente usa agora a definição da delta, né? Então, eu pego a função que está lá dentro e calculo na origem. Então, dá menos f' de zero. Então, a integral de f com delta' é menos f' calculado em zero. Muito bem. Tem uma outra coisa que nós vamos fazer, mas eu vou fazer isso numa outra aula. Eu vou mostrar isso numa outra aula, que é uma representação integral da função delta, que é absolutamente fundamental nesse curso de quântica. Eu só vou escrever ela aqui, que é a seguinte. Você pode escrever a função delta dessa forma aqui, ó. É integral em K, não em X. Isso aqui é delta de X. Então, essa representação integral é muito importante. Você já vê aqui E aí KX, né? E KX tem toda hora aparecendo ali nas nossas ondas planas, né? Nos projetos de espalhamento. Então, isso aqui vai aparecer bastante. Eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente pode mostrar que dá para escrever a delta como uma integral desse tipo aqui. É só para a gente já ter um contato com essa expressão. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Quando vocês viram já transformadas de Fourier? Tá. Beleza. Tá, isso aqui sai de transformadas de Fourier. Agora a gente vai definir, acho que na aula que vem, o que a gente chama de representação de coordenadas e representação de momentos. A relação entre elas envolve uma transformada de Fourier. E para a gente inverter a transformada de Fourier, a gente tem que usar essa expressão. Eu vou falar disso, eu vou rever isso aqui para quem não lembra direito, mas eu vou fazer isso na próxima aula. Então, muito bem. Então, dada essa visão aqui da função delta, eu vou, então, resolver um probleminha para a gente fechar a aula de hoje. Isso, exatamente. O Rodrigo está perguntando. Isso aqui é a soma, né? Você pega uma onda plana com um certo comprimento de onda K e soma sobre todos os comprimentos de onda. Então, isso aqui dá uma delta. E isso é interessante porque, em termos assim, se a gente pensar em termos de mecânica quântica, E aí KX representa uma partícula com um momento H cortado K, certo? Essa função de onda que tem um momento muito bem definido, H cortado K, ela não tem posição bem definida, né? Então, se você tem um φx, que é E aí KX, né? Ou se a gente desenhar isso aqui, né? Vamos desenhar a parte real dessa função de onda, oceano de KX, ela é uma função de onda que está no espaço todo, certo? Então, aonde está a partícula? Você não tem a menor ideia, né? O delta X dessa partícula é infinito, a incerteza na posição dela é infinito, mas o delta P é zero, porque eu sei que ela tem momento P igual a H cortado K, não tem incerteza na definição do momento. Se você olha para o outro lado dessa equação, se você tivesse uma função de onda, que é uma delta de X, essa função de onda, ela está aqui, ó, ela está na origem, não está mais em lugar nenhum. Então, essa função de onda tem um delta X igual a zero, porque eu sei exatamente onde ela está. Agora, qual que é o momento dessa partícula? Não tenho a menor ideia. Delta P é infinito. Então, essas funções de onda são meio que representações de situações opostas, onde eu tenho um momento muito bem definido ou posição muito bem definida. E os pacotes de onda, que eu vou também rever na aula que vem, são situações intermediárias,
onde eu tenho tanto um ΔX quanto um ΔP limitados. Mas é aqui que é nesse contexto que a gente vai usar esse tipo de representação. Então, muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer esse probleminha. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero resolver o problema do espalhamento por um potencial delta. V0 delta de x. No livro, vocês vão ver que tem exercícios onde o potencial delta é atrativo. Aqui, eu vou considerar que o potencial delta é repulsivo, então é uma barreira de potencial na origem. Então, imagina que é uma barreira, é o limite daquelas funções, é uma barreira bem fininha e alta, que no limite, onde eu tomo aquele n indo para infinito, ela se torna uma delta na origem, mas é uma coisa repulsiva. No livro, deixa eu só fazer uma figura aqui, eu vou apagar depois, um dos problemas é para considerar a delta atrativa, o potencial menos V0 delta. Então, é um pocinho de potencial aqui, e é interessante porque esse poço de potencial delta pode aprisionar a partícula. Você pode ter uma partícula que fica presa aqui por esse poço de potencial, e tem um autoestado só, que é preso aqui, e um dos problemas do livro é resolver, então, o potencial negativo. Ele vai ficar como exercício para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa depois sobre ele. Então, muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pensar numa partícula que está sendo um feixe de partículas, que está sendo emitido aqui da esquerda. Ele vai interagir com essa barreira de potencial. Uma parte vai ser refletida e uma parte vai ser transmitida. Certo? Então, como que a gente representa a função de onda? Então, eu vou trabalhar com a equação de Schrödinger independente do tempo, certo? Então, meu psi de xt eu vou escrever como a parte temporal e a parte do x. Vou omitir o ezinho aqui. E a equação que a gente quer resolver, então, é essa daqui, menos h2 sobre 2m, d2φ dx2 igual a eφ. Certo? Então, a gente passa 2me sobre h2 para o outro lado. Eu vou definir, então, deixa eu reescrever essa equação. Então, aparece essa constante toda, negativa, tem um sinal de menos. Então, vou dar um nome para ela, vou chamar tudo isso aqui de k ao quadrado. Vezes φ. Certo? Então, k é a raiz de 2me sobre h2. Lembrem que, como E é P2 sobre 2m, isso aqui é a mesma coisa que P2 sobre H2 dentro da raiz, ou P sobre H cortado. Tá? Então, tem esse parâmetro K, em vez de usar E para indexar a função de onda, eu vou usar K ou P, um dos dois. Muito bem. Então, quais são as soluções dessa equação? Tem duas soluções, que é a mais ou menos IKX. O sinal não importa, porque a gente vai derivar duas vezes, o sinal vai ficar mais vezes mais ou menos vezes menos, que é menos. Então, as duas soluções são possíveis. A psi mais representa esse cara aqui, partícula indo para a direita, o menos partícula indo para a esquerda. Então, a solução formal desse problema é a seguinte. Então, o φ de x, ele deve ser composto por uma onda incidente, com uma certa amplitude A, e uma parte que é refletida pela barreira e volta. E do lado direito,
eu só posso ter a parte propagante para a direita, certo? Eu não tenho fontes do lado de cá. Então, só tem do lado de cá coisas que veio da direita. Então, eu só tenho um dos termos. E no meio do caminho não tem nada. Não tenho isso aqui, então, para x menor do que zero. Isso aqui é para x maior do que zero. E não tem o zero. O zero é um ponto singular, que é onde está o potencial. E o que a gente tem que fazer, então, é resolver essa equação, encontrar esses coeficientes com as informações que a gente tem sobre as propriedades da função de onda. Então, essas funções de onda em cada lado da origem, elas são contínuas, mas eu tenho que garantir que elas sejam contínuas também em x igual a zero. Então, eu tenho que ter continuidade em x igual a zero. Então, se eu calcular esse cara em x igual a zero, tem que ser igual a esse daqui em x igual a zero. Então, essa é uma das equações relacionadas aos coeficientes. E agora tem aquela história de continuidade da derivada. Não existe continuidade da derivada porque o potencial é infinito na origem. Então, o potencial na origem é descontínuo. Eu tenho uma descontinuidade em x igual a zero. E eu tenho que saber trabalhar com isso para ter uma relação a mais entre esses coeficientes. Então, esse é o truque todo desse tipo de problema com função delta, é saber usar essa informação da descontinuidade. Então, como é que a gente faz isso? Ora, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho então a função de onda de um lado e de outro da parede, da origem, e essa função de onda satisfaz a equação independente do tempo, que é essa daqui. Eu tenho um potencial então, fora da origem, ele não existe. Então, eu tenho aquelas soluções livres, mas perto da origem ele está lá. Então, o que eu vou fazer aqui, o truque para resolver esse problema, é eu integrar cada membro dessa equação numa pequena vizinhança da origem para usar a propriedade da delta. Então, eu vou integrar isso aqui de menos epsilon a mais epsilon. Dx. Então, vamos ver cada um desses termos, o que acontece com ele. Então, epsilon é bem pequenininho, eu vou fazer epsilon indo a zero, porque só me importa realmente a origem. Então, olha só, a integral da derivada segunda é a derivada primeira. Então, esse primeiro termo vai ficar a derivada primeira, eu vou escrever como filhinha para facilitar, calculado nos limites da integral. Certo? Então, fiz a integral aqui. O segundo termo, V0 é constante, integral de delta de x com φ de x, pela propriedade da delta, é o φ calculado na origem. E esse segundo termo aqui, então, E é constante, sai da integral, eu tenho integral de φ é contínua, certo? No intervalo bem pequenininho. Então, eu posso aproximar essa integral, quando o epsilon é pequeno, como φ calculado na origem, vezes o tamanho do intervalo. Certo? Porque o intervalo é pequeno, a função é contínua, não tem problema nessa aproximação. Então, quando eu fizer epsilon indo a zero, isso aqui vai a zero, certo? Porque φ é finito, E é finito, epsilon vai a zero, esse termo todo aqui vai a zero no limite de epsilon indo a zero. Então, o que eu tenho? Do lado de cá, menos H2 sobre 2m, derivada da função de onda calculado à direita, então vai ser o valor da derivada, deixa eu colocar um colchete aqui, calculado no zero, mas pela direita, eu vou indicar assim, filhinha mais, tá ruim aqui, né? Deixa eu fazer de novo esse. Então, é a derivada, vou colocar o mais aqui embaixo.
pela direita. E aqui eu tenho a derivada calculada no zero, mas indo pela esquerda, porque eu sei que essas derivadas não são iguais, tem um salto aqui. Certo? E isso é igual, então esse V0 passa para o lado de lá, φ de zero. Tá, então, a descontinuidade que eu estou buscando é esse cara aqui. Ó. Então, φ' pela direita menos φ' pela esquerda, então esse é o salto, tem que ser igual, os sinais de menos cancela, passo 2m para cá, φ de zero. Então essa é a equação que eu estou buscando. Então eu calculei, eu sei que a função a derivada é descontínua e essa é a descontinuidade. Então, o tamanho do salto de um lado para o outro é esse aqui. Tá, então eu vou usar essa equação adicional para relacionar, ter mais uma equação para os coeficientes. Então eu vou fazer a derivada pela direita, a derivada pela esquerda, e essa diferença tem que ser igual a esse valor aqui. Então vamos fazer essa aplicação. Então derivada pela direita. Pela direita era C e aí kx. Então eu derivo, cai um IK, e calculo na origem. E aí kx na origem é zero. Então essa aqui é a derivada pela direita. Subtraio da derivada pela esquerda. Então, A e aí kx, A e aí k, e aí kx calculo no zero, dá 1. Mais B e a menos IKX. Então, deriva, cai um menos IK, menos IKX calculado no zero, dá 1. E isso tem que ser igual, então, a, como que era? 2m V0 sobre H2, função de onda calculada na origem. O que é a função de onda calculada na origem? É C ou A mais B, tanto faz, porque na origem a função de onda é contínua. Então eu vou usar C como valor da função de onda na origem. Certo? Então está aqui. Vamos ver o que dá tudo esse negócio. Esse monte de IK eu posso colocar em evidência. C menos A mais B é igual a 2m V0. Diga. Você pode repetir porque ficou menos B e K dentro do parâmetro? Ah, tá bom. É o seguinte. Então, eu estou derivando, né, em relação a x e calculando na origem. Então, quando eu derivo esse primeiro termo, cai em IK, mas quando eu derivo esse aqui, cai em menos IK. Obrigado. Então, tá, então fica aí eu calculo as exponenciais no zero, né? Então elas somem aqui da coisa. Então vamos ver como é que a gente simplifica isso aqui para resolver os coeficientes e fechar o problema. Então, ó, o termo com C eu vou jogar para o lado de lá. Então vou jogar o IK para o lado de lá. Então vamos fazer aqui, ó, esse IK. Então esse eu vou jogar para o lado de cá. Então o K vem para cima. O I vem aqui, vem para baixo, o I também vem para baixo. Eu vou jogar já o I para cima com sinal de menos. Tá? Para deixar o I em cima. E eu jogo C para cá agora. Então eu fico aqui com menos A mais B igual a C que multiplica. Então C vai ficar negativo, né? Vou colocar um menos C aqui também. Então 1 mais 2IMV0 sobre KH2. Então, eu fico com essa relação entre A e B. E eu tinha uma relação anterior que era essa, A mais B igual a C. Então, vou só escrever a de baixo aqui. Igual a C. Tá, então, agora a gente pode trabalhar com essas duas equações, escrever o B e o C em termos do A, que é a intensidade do feixe incidente, e resolver o problema. Né? Basicamente, o coeficiente de transmissão vai ser o módulo de C ao quadrado. Tá, então, vou fazer rapidinho aqui para não ficar muito cansativo.
Então, soma as duas equações, o A cancela, então fica que 2B é igual. Então, você vê, quando eu somo as duas, esse menos C com esse C cancela, e fica simplesmente menos 2IMV0, tá? H2 vezes C. Então, mata o 2, e eu tenho o C em termos de B. Então, está aqui. Eu devia ter feito a outra conta, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui o B em termos de C. Vamos agora subtrair uma da outra para achar o B. Para matar o B e achar o A, né? Então, eu vou fazer agora a de baixo menos a de cima. Então, o B cancela. Aqui vai ficar 2A. Vou escrever aqui embaixo para não ter que mudar de página. 2A. Então, estou fazendo essa menos essa. O B cancela. Essa menos essa, o C soma agora. Então, vai ficar 2C. Então, vai ficar um 2 aqui, né? Porque esse C vai juntar com esse. E eu tenho esse termo aqui dentro. Tá? H2. Então, os fatores de 2 cancelam. Eu vou escrever o C final aqui do lado. Eu fico com C igual. Então, cancelo os 2. Vai dar 1 mais IM V0 sobre KH2. Então, esse aqui é o C. Se eu substituir o C aqui, eu tiro o B, certo? Eu vou deixar isso como exercício para vocês, tá? Para tirar o B. O C, então, vai ser, se a gente voltar aqui para trás, o C é o quanto da onda incidente passou para o outro lado, o módulo quadrado dele é o coeficiente de transmissão, né? Então, coeficiente de transmissão desse problema é o módulo de C ao quadrado, a intensidade do feixe dividido pela intensidade incidente, na verdade. É o quanto passou por intensidade incidente. Então, ele vai ser o módulo quadrado desse coeficiente que a gente encontrou aqui. IMV0 sobre KH2. Certo? E o reflexão eu deixo para vocês calcularem. A gente sabe que eles têm que somar 1, então também pode tirar como 1 menos t quadrado, 1 menos t. Tudo bem? Então, esse probleminha é um probleminha... Então, vários dos problemas lá do capítulo 1 são baseados nele. Esse aqui é o truque fundamental, né? Então, essa expressão aqui é a expressão que vocês têm que usar para conseguir resolver o problema. No caso do potencial atrativo, o V0 é negativo, então vai mudar um sinal aqui. E é bastante interessante o caso de potencial atrativo. Então, eu deixo para vocês darem uma olhada lá nos problemas do livro. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando durante as aulas, no final da aula, a gente sempre deixa um tempinho para olhar algum exercício. Perguntas? Algum comentário que vocês queiram fazer? Deixa eu ver se eu tenho mais algo mais importante para falar. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, na próxima semana, que é para fechar o capítulo 1, nós vamos falar sobre pacotes de onda. Então, são, né, composições, funções de onda que descrevem uma partícula de fato localizada, né? Esse tipo de função de onda EAIKX, ele não descreve uma partícula de verdade, né? Porque ela está distribuída em todo o espaço, a gente quer uma coisa que represente melhor uma partícula.
e falar um pouco também sobre representações de momento, evolução temporal e interpretação. Eu vou falar um pouquinho de interpretação dessas coisas todas de um jeito um pouquinho diferente do que a gente viu no semestre passado. Tem uma pergunta aqui do Gabriel sobre PED. Então, por enquanto, não. Tinha um aluno, o Mário Malcolm, ele pediu para ser PED, mas eu não sei se foi aprovado. Eu vou confirmar isso. Eu não tive nenhuma confirmação. Eu vou ver se por acaso não tiver PED, a gente pode marcar um horário extra para tirar dúvidas, para fazer exercícios, né? Acho que seria interessante. Deixa eu confirmar durante essa semana, ver se por acaso eles aprovaram o PED ou se não. Esse curso é bem bacana, acho que vocês vão gostar, mas ele é matematicamente um pouco mais pesado. Então, é importante que vocês não percam o pé das coisas, né? Então, sempre que vocês perceberem que a coisa está saindo um pouquinho de controle, que vocês estão ficando meio perdidos, meio boiando, me fala para parar, para, explica de novo, volta para trás. Essas aulas online, elas acabam sendo até mais densas do que as aulas presenciais, então a gente sempre tem tempo, né, sobra um tempo para a gente voltar, explicar. Então é importante a participação de vocês, não se intimidem, tá? Pode abrir o microfone aí e falar à vontade. Algum outro comentário, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então, acho que é isso por hoje. Deixa eu interromper a gravação. Eu faço isso aqui.